há uma coisa interessante no Star Trek, é que não há Estado. Raramente, não há aquele debate se precisamos de mais obra pública ou menos obra pública, o que é que o Estado deve ou não deve fazer, porque nem parece que estamos em Portugal, porque realmente o que se fala ali é de sociedade civil. Mas também há exemplos de comunidades virtuais, por exemplo, e um caso que é dado como exemplar a nível mundial é como os indianos não residentes no seu país têm-se organizado e têm sido eles próprios os grandes contribuidores líquidos para o processo de crescimento da própria Índia. Nós, em Portugal, a história que temos dos contributos dos nossos imigrantes para o nosso processo de desenvolvimento resumiu-se naquela primeira geração de imigrantes na segunda metade da década do século passado, eram remessas de imigrantes, que não eram pouco importantes, porque a balança de pagamentos durante muitos anos foi sustentada dessa forma. O que se procura aqui, temos falado muito daquilo que cada um dos indivíduos pode ir tirar de bom a esta rede. Eu gostava de colocar agora o fluxo ao contrário. Como é que esta rede pode potenciar, não é, o contributo, os vários contributos individuais para o processo de desenvolvimento do próprio país, porque temos casos fabulosos. Sérgio, o Estado, ou seja, o país é feito da sociedade civil. Incluindo aquela que não vive... Isto não é sobre o Estado, mas é a sociedade civil. E, portanto, um Estado sem sociedade civil é uma casca de ovo sem ovo, não é? Não tem conteúdo. E, portanto, o problema é que muitas vezes está sempre a... O que é interessante aqui é... A coisa é feita de dentro para fora, não é ao contrário. E o problema é que nós vivemos atualmente... O mundo está formatado para trabalhar mais o invólucro do que o conteúdo. E se nós não acreditarmos primeiro no conteúdo, o invólucro não vai mudar. Portanto, quer dizer... A massa cinzenta, o conteúdo é o que interessa. Depois o que é que acontece é acreditar que o que acontece é fruto dessas pessoas. Exato. Portanto, não há um dirigismo aqui no sentido... Nem faz sentido. Aliás, eu acho que isso é a grande diferença. Falávamos há pouco do blog, é que o blog é um exercício individual preferencial. Eu estive aqui, comi este pastel de nata, vejam. A rede é uma atitude completamente diferente. Ela é colaborativa, ela é formativa, ela vive do conceito da sociedade de conhecimento, da inteligência, portanto, de alguma maneira já se transpôs isso e há outras. 10% dos 15 mil que estão na rede fabricam conteúdo que 90% vão ver. As redes sociais são um exercício de cosquice, não é? Que é, se tiver uma fotografia, tem muito mais cliques do que um que não tem. As pessoas ainda nem sabem o que são redes sociais. Mas eu vou-te dar um exemplo muito claro. Neste momento, na rede há 12 pessoas que fazem investigação nos melhores sítios, nas instituições mais vanguardistas de cancro no mundo inteiro. Se essas 12 pessoas decidirem fazer um grupo e se ajudarem mutuamente a reverem papers científicos para submeterem algum tipo de ideia, por exemplo, à Fundação Champalimau, isso pode-se traduzir numa oportunidade de patenteamento ou de licenciamento de alguma coisa que depois, um bocadinho como no processo dos descobrimentos, são sempre as minorias que fabricam externalidades para as maiorias. Nós não conseguimos endereçar a dificuldade de nos ultrapassarmos a nós próprios. Se não formos a uma pequena minoria, se as articularmos em confiança para elas cooperarem e depois então, quando em fase de produção, se calhar ocupar 1.000, 2.000, 6.000 pessoas a fabricarem um fármaco ou uma tecnologia. Mas já aconteceu, por exemplo, um português, como disse há pouco, querer fabricar uma peça automóvel com 50% de peso e, portanto, isto são exercícios que são tímidos, começam. Do lado de fora para dentro, eu acho que esse exercício já está um bocadinho obsoleto, porque no fundo nós vivemos um tempo em que já não há o dentro e fora. Nós somos uma tribo, o nosso marketing é tribal. No tempo dos meus pais as pessoas vinham das aldeias para Lisboa, para o Porto, no fundo da aldeia para a cidade. Hoje Portugal é uma aldeia e o mundo virou uma cidade. Portanto, o exercício do código postal é muito pouco relevante. Eu prefiro ter uma Madonna portuguesa, faz muito mais pela identidade, pela diferenciação, pelo espaço de sonho de Portugal, do que ter fábricas cá ou ter uma lógica de exportação. Temos Anélia Furtado. Mas Anélia Furtado. Ela pode lá chegar. Exato. Isto também são leias geracionais. Quando vemos Espanha, que hoje tem um personagem em qualquer uma das modalidades de primeira mão, isto foi fabricado ao longo de 1 ou 2 gerações. Eu acho que nós estamos aí, estamos a divulgar e a fazer o broadcast de talentos que podem ser essa geração. Tiago, há aqui uma coisa fundamental, que é a forma como se comunicam, ou seja, a tecnologia, porque sem as tecnologias de informação e comunicação estávamos num registro de muitos movimentos que têm surgido ao longo da nossa história recente e quase sempre associados a momentos de crise. A SEDES aparece com a crise do Estado Novo e
um pouco contribuiu para que o Estado Novo também chegasse ao fim, na década de 70, e recentemente, com a crise económica que nunca mais nos largou nos últimos anos, um conjunto de empresários e de gestores lançaram o Compromisso Portugal. Vocês não se distinguem disto só pela forma como comunicam, ou seja, a vossa atitude à partida não os faz identificar como uma espécie de Compromisso Portugal na web ou internet. Eu devo dizer que quando apareceu o Compromisso Portugal eu também fui das pessoas que subscrevi, portanto eu não querendo ter nenhuma afirmação qualificativa sobre o que é o Compromisso Portugal, eu acho que o que é diferente aqui... já não está, já não... Não estou ativo, quer dizer, porque lá está, eu acho que é muito difícil congregar pessoas durante muito tempo sem uma agenda específica e infelizmente em Portugal a primeira coisa que se procura saber é qual é o interesse da pessoa que lidera aquilo e qual é a agenda da pessoa. Tipo quer ir a ministro, como também hoje me perguntam muitas vezes, mas tu queres ser político e tal. Eu não estou nada interessado na política, estou interessado na cidadania, que é um exercício diferente. Portanto, eu acho que no meio disso o que vai acontecer é fomentar uma colaboração que não esteja ligada à crise, mas sim à oportunidade. Crise e oportunidade significam, na verdade, a mesma coisa. E a oportunidade, por exemplo, de haver um rapaz chamado Paul Taylor, que é filho portanto, é neto de um inglês, nascido em Angola, que Portugal acolheu, que mais tarde viveu em Portugal, trabalhou em empresas de tecnologia cá, que foi para a Holanda, que lançou uma empresa chamada eBuddy, que hoje emprega 40 pessoas altissimamente qualificadas e é considerado um dos grandes empreendedores. Tem 31 anos. Portanto, o que nós queremos é fabricar um conjunto de oportunidades de colaboração, sobretudo um diálogo muito mais sociológico à volta do que é talento. Nós o que queremos é convidar a sociedade a sempre que encontra um português, não perguntar quem ele é, se é do Sporting, se é do Benfica, se é da Católica, se é da Linha, ou se é do PSD, ou do PS, mas sim dizer o que é que tu fazes bem, o que é que nós podemos fazer em conjunto, qual é o teu talento. Porque isto é que fabrica convergência e valor, não é? Portanto, não há uma agenda política, mas sim uma agenda sociológica. E já agora só para dar aqui para acabar. Só para dar aqui um pequeno reforço àquilo que dizias, que é muito engraçado, poucas pessoas sabem. Em 2002 havia 41 redes sociais da diáspora e a primeira de facto foi indiana. Começou em 1987, chamava-se CIPA, e basicamente constituía em indianos que trabalhavam em altíssima tecnologia em Silicon Valley transferirem conhecimento e dinheiro para os seus familiares que viviam em Bangalore. 30 anos depois, Bangalore é um centro tecnológico do mundo. Portanto, é deste potencial que estamos a falar, não outro. Portanto, que não desistam e que não vos falte talento. Eu agradeço a vossa participação e o debate que partilharam com os nossos telespectadores, que regressam para a semana com outro convidado e outro tema para debate. Então, tenham uma boa semana e até lá.